Boa tarde a todos. Que a luz do Mestre Jesus ilumine nossos propósitos de estudo. Hoje estaremos dando seguimento à leitura e reflexões de O Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 24, segunda parte, Como distinguir os espíritos bons e maus. Itens 265 e 266. Na leitura dos itens anteriores, nós vimos a importância de se conhecer a escala espírita para melhor distinguir os espíritos bons e os maus. Que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação e que a bondade e a afabilidade são também atributos essenciais de espíritos depurados. Hoje iremos ver que ensinamentos nos são reservados nestes dois itens. Iniciando 265, a inteligência, diz Kardec, está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Geralmente se pensa que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio na terra, em certa especialidade, obtém-se a verdade com mais segurança. Isso é lógico, e não obstante, nem sempre é certo. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os outros homens, sobretudo os que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob o domínio dos preconceitos da vida corpórea, não se livrando imediatamente do espírito de sistema. Pode assim acontecer que, influenciados pelas ideias que alimentaram em vida e que lhe deram a glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não damos este princípio como regra, longe disso. Advertimos apenas que isso acontece e que, por conseguinte, sua sabedoria humana nem sempre é uma garantia de sua infalibilidade como espíritos. Para entender bem o que Kardec está dizendo, logo no início, é importante se ter conhecimento da escala espírita. Quando Kardec diz que, abre aspas, a inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Fecha aspas. Ele não está falando dos espíritos puros, mas de espíritos da segunda ordem, os bons espíritos, mais especificamente dos que se encontram na quarta classe, os espíritos sábios. Segundo a escala, o que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais eles têm mais aptidão. E Herculano Pires, em nota, nos mostra a outra face da moeda, chamando a nossa atenção para que não passemos a entender aquele jeitão de falar errado, típico de espíritos que se apresentam como caboclo ou preto velho, como um infalível sinal de bondade, de moral elevada, de iluminação. Podem e devem mesmo estar ainda na ordem dos espíritos imperfeitos da sétima classe, neutros, que ainda não se elevaram sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. E ainda, e olha só a parte importante, ainda estão apegados às coisas deste mundo.
Num artigo sobre médiums e mediunidade, Divaldo Franco vai mais fundo sobre essa classe de espíritos, alertando: o fato de ter, abre aspas, o fato de ter sido branco ou preto não quer dizer que seja um espírito bom. Cabe ao médium ter cuidado com esses atavismos, esses comportamentos supostamente hereditários que continuam no plano espiritual, né? E quando esses espíritos vierem falando errado, ou mantendo os cacoetes característicos das reencarnações passadas, aclarar-lhes quanto à desnecessidade disso. E do que Kardec e os espíritos estão falando neste outro trecho? Novamente abrindo aspas. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os outros homens, sobretudo os que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob o domínio dos preconceitos da vida corpórea, não se livrando imediatamente do espírito de sistema. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa, mesmo um sábio, tendo desencarnado há pouco tempo, seu espírito ainda se mantém preso por algum tempo num sistema. Hoje, nós não chamamos mais de sistema esse conjunto de crenças que o espírito fica preso, mas de metanarrativa. Em outras palavras, a metanarrativa básica mesmo seria uma grande narrativa, uma narrativa superior, capaz de explicar todo o conhecimento existente ou capaz de representar uma verdade absoluta sobre o universo. A Bíblia e o Alcorão são exemplos de metanarrativas universalmente conhecidas. No entanto, sabemos que nesse mundinho de expiação e provas, tudo o que sabemos é ainda muito pouco. E que mesmo esse pouco que pensamos saber está sendo constantemente reinterpretado pela ciência. Certo estava Sócrates quando teria dito: só sei que nada sei. Continuando agora no item 266, diz Kardec: submetendo-se todas as comunicações a rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, como se faz ao julgar uma obra literária, e rejeitando sem hesitação tudo o que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo o que desmente o caráter do espírito que se pensa estar manifestando, consegue-se desencorajar os espíritos mistificadores, que acabam por se afastar, desde que se convençam de que não podem os enganar. Repetimos que este é o único meio, mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os espíritos bons jamais se ofendem, pois eles mesmos nos aconselham a proceder assim e nada têm a temer do exame. Somente os maus se melindram e procuram dissuadir-nos, porque têm tudo a perder. E por essa mesma atitude provam o que são. Eis o conselho dado por São Luís a respeito. Abre aspas novamente. Por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes dos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregardes aos estudos. A de pesar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão, todas as comunicações que receberdes.
a de não negligenciar desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Então nós vamos procurar a explicação do porquê desse conselho de São Luís. E aí encontramos na Revista Espírita de maio de 1860, onde Kardec relata que um espírito enganador, mistificador, tentou passar-se por quem? Pelo próprio São Luís, mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se pondo a responder a perguntas de Kardec, que logo suspeitou da interferência de um espírito enganador pelas respostas vagas e incoerentes. Na sessão do dia seguinte, São Luís explicou que nada ocorre sem motivo, disse ele. Por vezes há coisas cujos objetivos não são percebidos à primeira vista, porque somos muito impacientes e pouco perspicazes. Fica, pois, tranquilo e não te inquietes por nada. Nós sabemos distinguir os que são sinceros e velamos por eles. Explicou em seguida que o apelo feito regularmente aos bons espíritos, pedindo-lhes o afastamento dos impostores, não foi atendido. Veja só, toda a sessão espírita, desde o tempo de Kardec, que as iniciou, elas começam com aquele momento de interiorização, de silêncio, depois o início, a preparação dos trabalhos se faz mediante uma prece. E, junto da prece, se faz o pedido para que os bons espíritos, os nossos guias, os nossos mentores se aproximem de nós e trabalhem junto conosco. E que afastem os impostores. Isso é praxe de toda a reunião espírita que começou com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas dentro da sociedade ele foi feito esse pedido e não foi atendido? E aí São Luís explica. Porque nem todos os assistentes tinham a moral e o pensamento elevados durante as reuniões. Um sorriso de sarcasmo, deboche, de ironia, podia ser visto nos lábios das pessoas que o cercavam. Cercavam quem? Kardec. Estavam ao lado de Kardec, vendo ele pedir a presença dos bons espíritos para ir embora, afastar os maus espíritos. Estava achando graça, que aquilo não tinha significado. Né? Que o cercavam na intimidade daquelas reuniões. E aí São Luís fala, que espíritos pensas traziam essas pessoas? Quem os acompanhava? Quem? Espíritos que, como elas, se riem das coisas mais sagradas. Então esse é mais um conselho, é mais que um conselho, é uma advertência de suma importância nas reuniões espíritas. A chance de mistificação diminui bastante quando as reuniões acontecem dentro de um centro espírita sério, com um bom amparo espiritual, uma boa preparação. Mas mesmo assim, isso pode acontecer se todos não estiverem imbuídos de bons propósitos e bons pensamentos. Às vezes uma pessoa só não está, ou duas, e aquilo vai se disseminando. Nem mesmo a casa que o próprio codificador fundara e dirigia não prescindiu, não dispensou a necessidade de rigorosamente pesar e analisar as mensagens e, sobretudo, de orar e vigiar o tempo todo. Bom,
Aí terminamos a leitura dos itens 265 e 266. Na próxima semana, se Deus permitir, será feita a leitura do item 267, do item 1º ao 9º subitens. Uma ótima semana a todos, que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós, agora e sempre.